Salve Maria Santíssima, meu irmão e minha irmã. É uma alegria te receber neste encontro virtual para que possamos juntos conhecer um pouquinho mais de um pequeno e poderoso livro que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort. Meu nome é Graziele Batista, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Paz de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Faço parte desta comunidade paroquial, aonde congrego, convivo e celebro a minha fé católica e faço parte de um pequeno grupo de pessoas, de irmãos que junto comigo querem conhecer ainda mais a devoção à Santíssima Virgem Maria através deste livro, Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grignon de Montfort, e assim poder se consagrar pelo método apresentado pelo santo nesta obra. Este grupo, ele se reúne mensalmente na Capela Santa Rita de Cássia e devido à questão da pandemia, não estamos podendo fazer encontros presenciais, mas a obra não pode acabar. Principalmente você, meu irmão e minha irmã, que se decidiu neste ano de conhecer este método e quem sabe se consagrar por ele, não vai ser nenhuma situação externa que vai apagar a chama daquilo que está no seu coração, daquilo que está no nosso coração, que é esse amor, essa chama de poder conhecer ainda mais a Santíssima Virgem, amá-la ainda mais e assim conheceremos e amaremos ainda mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo a este terceiro encontro formativo do Consagra-te de Paraguaçu Paulista. Convido você a rezar. Vamos então invocar a Santíssima Trindade e a presença do esposo da Santíssima Virgem Maria, que é o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de começarmos o tema especificamente deste encontro, eu vou fazer uma breve retomada do caminho que já traçamos até aqui. Então, nós já tivemos a primeira formação com Mateus de Marília e a segunda formação com Luiz Guilherme de João Ramalho. Então, vamos retomar o caminho. O livro ele é dividido em 8 capítulos, dependendo da tradução, pode estar dividido diferente os capítulos, por isso que sempre estimulamos a leitura pelos parágrafos e não pelos capítulos, porque pode alterar isso dependendo da tradução que você tenha. Mas o primeiro capítulo vai nos falar da necessidade da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Vamos pensar comigo o significado da palavra necessidade. O que é necessidade? Necessidade significa algo que é indispensável. Um exemplo, o que é indispensável para que o templo do nosso corpo, por exemplo, viva? Entre tantas coisas que é preciso, nós precisamos o quê? De nutrientes. E não é qualquer nutriente. Um exemplo, se eu te apresentar aqui um bolo gostoso de chocolate, eu gosto, hein? Sou formiga. E um prato repleto dos principais nutrientes, carboidrato, proteínas, legumes, verdura, fruta, o que é indispensável para o nosso corpo? Esse prato cheio de nutrientes. Então ele não pode ser dispensado, ele é indispensável. Dispensa o prato do doce, o bolo, ele é dispensável. Ele não é essencial para a nossa sobrevivência. Voltando isso para o tratado.
Deus Pai, no seu plano de amor, quis que a Santíssima Virgem Maria fosse indispensável na obra da salvação da humanidade. O primeiro capítulo vai abordar então sobre essa necessidade indispensável de Nossa Senhora. Grava o seguinte: Deus quis, num determinado momento da história, que o seu Filho único se encarnasse através do ventre de uma mulher, e não foi de qualquer mulher, tinha que ser a mulher, a Santíssima Virgem. Então Deus quis que Nossa Senhora fizesse parte desse plano da encarnação. Deus é Deus, ele poderia ter vindo do jeito que ele quisesse, mas ele escolheu esta via, ele se submeteu a uma escravidão de amor, em primeiro lugar a Deus Pai e depois a Santíssima Virgem Maria. Ele se fez homem, habitou entre nós, ele se fez bebê. Então, São Luís Maria no tratado vai dizer que Jesus Cristo, ele deu mais glória a Deus sendo submisso e obediente 30 anos com a Santíssima Virgem Maria do que se ele passasse toda a sua vida fazendo milagres. Porque a obediência, a humildade são características que agradam muito o coração de Deus. Então, Deus quis Nossa Senhora no plano da encarnação e Deus quer Nossa Senhora para a santificação das almas. Deus quer Nossa Senhora para preparar a segunda vinda do seu Filho. Ou ele virá, ou nós iremos até ele. Então, gravou isso dessa primeira parte do tratado? Essa necessidade, gravou aqui na mente, no coração? Vamos seguir mais um passinho então. Entendendo essa necessidade que Nossa Senhora é indispensável para a minha santificação e ela foi indispensável para a encarnação do Verbo, então São Luís vai dar mais um passo para nós. Ele vai apresentar as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. São 5 verdades fundamentais que uma devoção tem que causar dentro do nosso coração e da nossa vida, e de modo especial a devoção à Santíssima Virgem. Quais são as 5 características que demonstram que uma devoção é verdadeira? Pensa no significado dessa palavra verdade. O que é uma verdade? É um fato certo. Então, verdade, essas 5 verdades, esses 5 fatos certos têm que estar enraizados no nosso coração e na nossa mente, e é um critério para nós também para julgar se aquela devoção ela é verdadeira ou não. Quais são os 5 critérios que nos fazem julgar se uma devoção ela é verdadeira? Primeiro, Jesus Cristo é o fim último da devoção. Então, Jesus, ele é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Focando especificamente no tratado, mas isso nos ajuda também a pensar nas outras devoções que temos na Santa Igreja Católica. Jesus Cristo é o fim último. Maria não quer a glória para ela. Maria é a lua. A lua, ela tem o reflexo da luz do sol. Jesus Cristo é o sol que ilumina Nossa Senhora, que é a lua, e reflete. A luz de Maria é a luz do seu Filho Jesus. Maria não quer a glória para ela quer os filhos para o seu Filho Jesus. Então não tenha medo, a devoção à Santíssima Virgem Maria, o fim último dela, o primeiro, meio e o fim é Jesus Cristo. Segundo critério de uma devoção verdadeira, principalmente a Nossa Senhora, que nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos de amor. Lembra, a palavra escravos de amor significa que eu me submeto por livre e espontânea vontade, por amor a alguém que é maior do que eu, a uma autoridade que eu quero me submeter. Então, essa é a concepção correta de escravidão. Claro que eu estou resumindo, nós já tivemos uma formação sobre a questão da escravidão de amor. Só estou retomando, mas essa submissão de amor. Terceiro ponto, uma devoção verdadeira, ela faz que devemos esvaziar de tudo que é mal em nós, ou seja, é a luta contra o pecado. Uma devoção ela é verdadeira se ela motiva isso em nós, que nós queremos ser pessoas novas, transformadas, renovadas,
que nós não queremos o homem e a mulher velha, nós queremos ser os homens e mulheres novas pela graça de Deus. Então, uma devoção tem que causar isso em nós. Quarto, a necessidade de um mediador junto ao mediador que é Jesus Cristo. É fato, Jesus Cristo é o mediador diante de Deus. Mas e diante de Jesus? Claro, nós podemos e devemos e temos essa liberdade de falar pessoalmente com Jesus, pessoalmente com Deus, com o Espírito Santo. Mas eu quero que vocês entendam, isso tem que estar bem enraizado no nosso coração, essa verdade, que assim como na terra, nós precisamos de mediação o tempo todo praticamente, essa mesma lógica acontece no plano espiritual. Um exemplo, aquele jovem tá paquerando aquela menina, tá lá apaixonado, ele não sabe como chegar nela, aí ele vai pensar em algumas estratégias, aí ele lembra que eles têm um amigo em comum. Eu vou usar então dessa mediação. Quem sabe ele me ajuda a chegar perto daquela menina? Quem sabe esse amigo em comum me ajude a dar sinais, estratégias de como me aproximar? Outro exemplo de mediação, né? Por exemplo, o meu esposo ele é vereador aqui na minha cidade e eu vejo isso acontecer o tempo todo. Alguém, né? Alguém da população, uma pessoa procura meu esposo porque precisa, às vezes, não sabe, por exemplo, uma necessidade de saúde. Então a pessoa entra em contato com ele, expõe o que está acontecendo, porque essa pessoa ela não sabe com quem falar e se sabe, não sabe como, o jeito. Então o que ela faz? Ela procura um vereador, que é esse mediador diante, por exemplo, de um secretário, de alguém de um departamento, que vai chegar aí a outra autoridade. Percebe como acontece a mediação o tempo todo aqui na Terra? Então, uma pessoa pede ajuda, né, no caso do vereador, que vai atrás de uma outra pessoa que pode ajudar, que vai... É mediação. Se assim na Terra existe esse plano da mediação, muito mais ainda no plano espiritual. Nós precisamos de amigos espirituais. Nós precisamos de Nossa Senhora, nós precisamos dos santos. Se aqui na Terra nós precisamos de uma família, nós precisamos de irmãos, de fé espiritual, de sangue, nós precisamos congregar. Essa realidade também acontece no âmbito espiritual. Nós precisamos também de amigos para nos ajudar na caminhada. Então, deixa eu continuar para não me estender muito aqui. E a quinta verdade é que é muito difícil a gente conservar a graça. Porque nós somos fracos demais, nós precisamos de ajuda, porque nós somos limitados. Então, rapidamente, as verdades de uma devoção que tem que ser, principalmente de Nossa Senhora, que é o nosso foco. Jesus é o fim último. Somos escravos de amor, ou seja, servimos de coração, com vontade, nos submetendo humildemente. Nós devemos esvaziar aquilo que é mal em nós, ou seja, lutar contra as nossas fraquezas, contra os nossos pecados, a necessidade de um mediador diante do mediador que é Jesus, e que é muito difícil a gente conservar a graça sozinho em nós, por isso que precisamos das nossas devoções. Então, quem quiser aprofundar alguma dessas verdades, que está na dúvida ainda, leia o tratado, aprofunde em palestras, me procurem no privado, para que eu possa e outros irmãos te ajudar a poder desvendar ou tirar alguma dúvida de uma dessas 5 verdades. Depois de saber, então, que Nossa Senhora é indispensável, eu tenho necessidade dela para a santificação da minha alma. Ok, Tica, passou esse capítulo. Avançou mais um passo. Tá. Uma devoção verdadeira, ela tem que ter essas 5 características, essas 5 verdades. Ok, consigo entender isso, Grisele, dou mais um passo. E agora nós vamos dar o terceiro passo, que é escolher a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, se eu entendi que ela é indispensável, eu sei das verdades que uma devoção causa, então São Luís vai nos dizer, como se ele pegasse pela mão e falasse: filho, filha, então vamos analisar agora o
que é uma devoção verdadeira? Para ver se realmente o que você faz é uma devoção que é saudável, verdadeira, ou se você está tendo uma devoção falsa. É isso mesmo, e nessa parte do tratado, a Graziele levou cada rasteira aqui quando lê e relê, porque às vezes encontra algumas características falsas em nós, aí é a luta. É a luta da mulher velha e da mulher nova, e vocês também, quem já leu essa parte, ou está agora meditando comigo, vai ver o quanto que nós temos de falsidade em nós de devoção. Então, vamos continuar. A palavra escolha. O que significa escolha? É você dar preferência a algo. Eu vou numa festa de casamento, tá? Uma fartura, aquele banquete. Ou a ceia de Natal, mais de 20 pratos. Por mais que eu queira experimentar tudo, eu vou conseguir comer tudo? Não, eu vou ter que escolher algumas coisas, eu vou ter que dar preferência a alguns pratos que eu vou gostar mais, que vai me satisfazer melhor, e deixar de lado outras práticas, porque eu não vou conseguir comer os 20 pratos. É a mesma coisa de devoção na nossa igreja, meus irmãos. A nossa igreja é esse banquete farto. Nossa Senhora, tem muita devoção, tem muitos santos, tem muitas práticas de espiritualidade, isso é uma riqueza. Então você precisa escolher o que vai fazer bem para você. Você vai ter que escolher uma que você vai abraçar, você vai ter que escolher uma que você vai se apegar, porque são muitas coisas, senão você vai ficar perdido. Então São Luís, ele vai nos ajudar a ter esse critério de escolha. E ele primeiro vai nos apontar o seguinte, está lá no parágrafo 90. Por que é importante fazer uma boa escolha? Porque o demônio, como falso moedeiro, é essa expressão que São Luís usa para o demônio, ele é um falso moedeiro, ele disfarça algumas moedas, principalmente duas moedas poderosas e preciosas, que é o ouro e a prata. O ouro é Jesus Cristo, principalmente a devoção à Sagrada Comunhão, está lá no parágrafo 90 do tratado. Então, a primeira que ele quer falsificar é a devoção a Jesus Cristo, principalmente a devoção à Sagrada Comunhão. E o segundo é a prata. Qual que é a prata da casa? É a Santíssima Virgem Maria. Então, o demônio ele está enganando almas, confundindo. E eu quero colocar uma outra moeda aqui, que São Luís não fala, que é o bronze. É São José. São José. Então, imagine o pódio, então. Medalha de ouro, Jesus Cristo. De modo especial, a Santíssima Eucaristia. Medalha de prata, a Santíssima Virgem Maria. Medalha de bronze, Castíssimo São José, o patrono da Igreja e das Famílias. Com a Sagrada Família, não tem para ninguém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E as demais moedas, que são os nossos santos de devoção, nossos amigos. Mas vamos focar aqui no ouro e na prata, de modo especial a prata, que é a Santíssima Virgem Maria, que o livro aborda. Então, em razão disso, em razão do falso moedeiro disfarçar, São Luís vai falar que a gente tem que conhecer as falsas devoções para poder evitar, fugir delas, e nós devemos conhecer as verdadeiras para abraçar. Depois de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, entre tantas práticas de devoções verdadeiras, porque a igreja tem muitas devoções verdadeiras, né? Que causa mudança de vida, que causa mesmo pessoas assim que são transformadas. São Luís fala isso no parágrafo 90, no 91. Ele vai falar que existem muitas devoções verdadeiras a Nossa Senhora, muitas, mas ele quer ensinar uma prática mais perfeita. Tem muitas devoções verdadeiras, boas, mas ele é ousado. Ele quer ensinar pra gente nesse livro, vou até pegar as palavras aqui do tratado, uma mais perfeita, mais agradável, que dá mais glória a Deus, mais santificante, que nós temos que nos apegar,
Se ele fala que as verdadeiras devoções nós temos que abraçar, o que é abraçar? É você envolver, né? Envolver. Ele vai falar de uma que a gente tem que apegar. O que é apegar, gente? É segurar, é agarrar com força e não soltar não, né? Quando você apega mesmo, aperta firme. Daqui a pouco a gente chega qual é essa devoção verdadeira. Mas vem comigo, vamos conhecer as devoções que são falsas. E as devoções falsas, elas são 7. Ela vai estar no parágrafo 92 do seu tratado. São as devoções, aí ele vai dar uma personagem, né, para essas falsas devoções. São os devotos críticos, são os devotos escrupulosos, são os devotos exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. Qual dos 7 você se encaixa ou já se encaixou ou luta para desencaixar? De repente você tem um pouquinho de cada, tem um que sobressai mais. Vamos ver qual que são os 7 falsos devotos. Comecemos pelo primeiro, o crítico. O que é um devoto crítico? Eu vou passar rapidamente nesses e vou focar em 3 de modo especial. O que é uma pessoa crítica que faz análise? É uma pessoa que não acredita em nada, que duvida de tudo, critica tudo. A pessoa tem até tem uma sabedoria, é uma pessoa que tem conhecimento, né, de muita coisa da fé. Geralmente são pessoas sábias aos seus próprios olhos, mas é uma pessoa que influencia pelo seu jeito de falar, pelo seu pensamento. Então, um devoto crítico é alguém que tem conhecimento. Porém, por ele ser tão crítico, ele despreza as atitudes, por exemplo, principalmente das pessoas mais simples de conhecimento que nem ele. Ele não gosta das pessoas, ele acha estranho as pessoas que querem rezar muito para Nossa Senhora, que um simples se ajoelhe diante de uma imagem de Nossa Senhora, é crítico para os milagres, para a aparição. Enfim, qual que é o problema de um devoto crítico? O modo de agir desse devoto crítico, ele causa uma confusão na fé, principalmente das pessoas mais simples, daquelas pessoas que não têm o conhecimento, a oportunidade de leitura e de estudo que ele tem, e acaba dando um ar de confusão. E as pessoas acham que o que ele está falando, né, disfarçado de uma teologia ou de uma doutrina, é o correto e deixa aquela perturbação naquele fiel, principalmente o mais simples. O que falta nesse devoto crítico? Isso aqui é uma colocação minha. Humildade. Falta humildade nesse devoto crítico. Sabe tanto, mas a simplicidade da fé, principalmente da devoção mariana, falta ele abaixar a crista um pouquinho. O segundo falso devoto que São Luís Maria vai falar são escrupulosos. O que é um escrúpulo? É uma dúvida ou uma inquietação espiritual. O que é um falso devoto que é escrupuloso? Ele acha que honrando Nossa Senhora está desprezando Jesus Cristo. Ele tem um temor, ele acha, não, para que esse excesso? Para que rezar tanto para Nossa Senhora? Jesus é o centro. Claro, Jesus é o centro, sempre é. Como eu já disse aqui no início, não há disputa entre a mãe e o filho. O que falta desse fiel escrupuloso? Conhecimento. Porque se ele tiver o conhecimento adequado, principalmente das 5 verdades fundamentais, e a primeira é que Jesus é o fim último, não tem o que ele temer. Então, o que falta para esse fiel escrupuloso? Conhecimento. Prosseguindo, e agora nesses, eu vou dar uma atenção especial, porque é o que acontece na maioria. É os fiéis que mais tem, é esses 3 que eu vou dar uma ênfase especial. Vou pegar até aqui do meu tratado e eu convido você a pegar no seu também, que é no parágrafo 96. Os devotos exteriores. O que é um devoto exterior? Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção. Por lhes faltar espírito interior, rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção,
irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem prudentíssima, perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada. Desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo, a igreja, está cheio dessa espécie de devotos exteriores. E não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior, por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Então, o devoto exterior que está cheio no mundo, São Luís aqui afirma, e nós podemos constatar isso, às vezes porque é a nossa luta, é a nossa fraqueza, e é o que a gente observa na maioria da comunidade católica, são pessoas que até são devotas, vão, tanto que é um falso devoto. Significa que ele tem um amor ali, né, assim, um gostar de Nossa Senhora, tem o costume de ir à missa, usa terço, usa pulseira, porém, na hora que pergunta se ora, se tem vida de oração, mas eu já vou na igreja, na missa. Mas você reza todo dia? De vez em quando. É uma pessoa que ela só está no exterior, ela não quer a busca interior, acha até um exagero, ela critica as almas que buscam uma interioridade. Então, o que falta para essa alma que só tem uma devoção exterior? Oração, vida de oração. E eu quero destacar essa frase que São Luís fala no tratado. A essência é o interior de uma devoção mariana. Por ser essencial, gente, sempre o essencial é o interior. Sem todavia, ou seja, sem desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Modéstia exterior, eu não estou falando apenas de vestimenta, é um crivo que se passa sim. Um verdadeiro devoto, um verdadeiro cristão católico não é só questão de um consagrado, ele tem alguns crivos que ele começa a analisar. E isso acontece não por uma imposição de uma pregação, Sim, acontece aqui a reflexão, mas pela prática interior dele, ele vai querendo mudar de vida. Então, não é qualquer roupa que ele ou ela veste mais. Principalmente nós mulheres. Não é mais qualquer calça que eu visto, não é mais qualquer short, não é mais qualquer saia, não é mais qualquer blusa. Não é mais qualquer comportamento que eu vou ter na minha casa, com meu esposo, com os meus filhos, os meus pais. Não é qualquer forma que eu vou falar agora, não é tudo que eu falo. Eu vou ter um crivo naquilo que eu posto nas minhas redes sociais, porque eu sou uma pessoa que estou tentando ser um fiel, um cristão, um verdadeiro devoto à Santíssima Virgem. Então a modéstia exterior passa por toda a questão comportamental, sim, o santo deixa bem claro, mas porque é fruto de uma interioridade. Porque vestir todo modestamente, né, todo comportadinho, mas ter uma alma toda também podre, não adianta. É de dentro para fora, é um crivo. E eu já falei da questão da vestimenta já na introdução da formação do Consagra-te. Não quero retomar, mas cada um com o seu jeito de ser, na sua forma de ser. Nem todas as meninas gostam das saias e vestidos, mas é analisar as calças que uso, os tipos de vestimentas que uso, mas lembrando, não é só roupa, é comportamento, é atitude. Uma modéstia exterior também, gente, para participar da Santa Missa. Uma modéstia exterior para participar de uma oração do terço. Olha como as pessoas hoje em dia não têm mais modéstia exterior para ir à igreja. Eu não estou falando somente de roupa. As pessoas acham que estão no mercado persa, acham que estão numa feira. Sim, a igreja é um lugar de convivência, de fraternidade. Infelizmente, estamos passando por tempos que não estamos podendo congregar. O abraçar o irmão, conversar.
O beijo, a conversa afável faz parte, mas dentro de uma igreja, principalmente antes da Santa Missa, é o silêncio. Abraça ali na porta, dá um cheiro, conversa depois, mas dentro da igreja é sagrado. E as pessoas estão perdendo o valor dessa modéstia exterior nas suas devoções externas. Esse tempo de pandemia, será que não é um aprendizado para nós, meus irmãos, de como estamos vivendo a nossa prática exterior da fé? Então, cabe uma reflexão, não estou aqui para julgar. A minha missão é, junto com vocês, nós refletirmos e assim nós crescemos em espiritualidade e santidade. Prosseguindo, os devotos presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? É aquela pessoa que se supõe melhor, é uma pessoa que se acha superior. O que é um presunçoso? São amigos do mundo, são pessoas entregues aos seus pecados, vícios e paixões, sob o manto de consagrados, de cristãos, de católicos, de participante de grupo de oração, é catequista, é isso e aquilo, é ministro, é da liturgia, enfim, tem alguma função dentro da igreja e se entregam sem medo aos seus maus hábitos. Não quer deixar de ser orgulhoso, de ser avarento, não quer deixar de ser impuro. A embriaguez, a gula, a luxúria, a cólera, a blasfêmia, a injustiça, a maledicência são algumas características de pecado que São Luís aqui vai citar. Porque a pessoa fala, imagina, Deus é amor. Deus é amor, gente. Deus é. Mas essa pessoa ela se acomoda tanto só nessa característica que Deus é amor, é a essência de Deus, Deus ele é. Mas Deus ele também é justiça. Aí São Luís vai dizer aqui que como pode um devoto da Santíssima Virgem Maria dizer que ama a Santíssima Mãe e crucificar o filho dela com os pecados? É o que ele fala no tratado, no parágrafo 98. Ele diz que isso é muito prejudicial ao cristianismo, é uma presunção diabólica. A pessoa ela não quer mudar de vida, ela não quer deixar ela não quer lutar contra os seus vícios e pecados. Porque Deus é bom. Ah não, eu rezo o meu terço, né? Ele vai citar isso aqui na obra. Eu rezo o terço, eu jejuo, eu vou na missa. O que tem? Eu só faço isso. Deus é bom, perdoa. A pessoa ela se acomoda no pecado e não quer mudar. Entendeu o que é um presunçoso? Mas eu quero me atentar num detalhe maravilhoso, porque São Luís Maria ele é muito humano. Por mais que ele está falando disso, da necessidade da santidade para ser devoto, no parágrafo 99, grifa isso no seu tratado. Para ser um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo, que se evite todo o pecado. Tá vendo? Ele está falando, filho, calma. Você não tem que ser santo para se consagrar, para ser de Nossa Senhora, para ser igreja. Não, você está na construção da santidade. O que testifica se você vai ser santo ou não é na glória, no céu, aqui nessa terra, gente. A gente aqui estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, nós estamos na luta. É luta. São Luís tranquiliza, calma, meu irmão. Não é necessário ser tão santo. Não é necessário ser perfeito para que você seja um devoto, para que você seja um cristão. Mas, embora isso fosse desejado, ou seja, né, que você evite todo o pecado, que você seja santo, pelo menos é preciso, e note-se bem o que eu vou dizer. Primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo o pecado mortal, que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, Santo Rosário, outras orações, jejuar aos sábados, etc. Então, o que ele vai falar? Calma, não precisa ser santo, mas o que você vai fazer, filho? Primeiro, você vai ter uma sincera resolução de evitar todo o pecado mortal. O que é isso?
Faça um exame de consciência, pega na internet, um bom exame de consciência, pecado mortal, 10 mandamentos da lei de Deus. Vê cada um minuciosamente, cada um dos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, os 3 primeiros mandamentos. O próximo, como a mim mesmo, são os outros 7. Pensa e medita cada um dos 10. Se está vacilando em algum deles, na primeira oportunidade, confissão. Depois o outro crivo também, lógico, é os pecados capitais, cada um dos 7. Meditar cada um deles. Qual que é a tua fraqueza? Confissão e lutar. Depois o outro crivo de confissão para o católico é os mandamentos da igreja, e depois a gente também vai analisar as obras de misericórdia, corporal e espiritual. Mas essa é a ordem de um bom exame de consciência para que eu me confesse. De pecado mortal, 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, os 5 mandamentos da igreja, e depois eu vou ver também as minhas condutas, principalmente relacionadas às minhas obras corporais ou espirituais de misericórdia. Teve essa resolução, pensamento aqui, converteu aqui. Eu quero lutar. Segundo passo, você vai lutar de que jeito? Fazendo violência contra si mesmo. O que é fazer violência contra si mesmo? 3 coisas: jejum, mortificação e abstinência. Depois eu vou colocar formações sobre o que é jejum, mortificação e abstinência. É na carne, para lutar contra os pecados, principalmente os da impureza, os relacionados à luxúria. São Felipe Neri diz que contra o pecado da impureza é só fugindo dele, né? Principalmente, vocês têm que olhar, gente, principalmente no mundo, aquilo que é mais banalizado, aquilo que é mais chacoalhado mesmo pelo diabo, é o que ele tem mais raiva, é o que é mais sagrado para Deus. O que é mais sagrado para Deus, ele esculacha, ele acaba. Quer ver? Família. Olha a televisão, novelas, filmes, família. Segundo, o sexo. Sexo dentro do casamento, isso é mentira, não existe. O demônio criou isso. E esse é o plano ideal de Deus. Olha como ele escancalha com a questão do sexo. Ele suja tanto que a pessoa acha que não é de Deus, né? Mas tem o plano certo. Não vou aprofundar aqui porque o vídeo já está ficando longo. Terceiro ponto, mulher. A figura feminina. Olha como fazem das mulheres objetos. Olha as roupas que confeccionam para as mulheres, objeto. Olha o jeito que as mulheres, principalmente, estão sendo valores para a juventude, para as crianças desse mundo, objeto. Então, algumas coisas que o demônio odeia. Falei só 3, mas vamos falar mais uma? Igreja Católica, sacerdócio. Entre tantas coisas, eu vejo essas 5 coisas onde o demônio pinta e borda e pisa em cima e quer acabar. Então, repetindo, família, sexo, a figura feminina, a mulher, a Igreja Católica e o sacerdócio. Entre tantas outras coisas, essas 5 para mim é muito nítido o plano diabólico que Satanás tem para detonar e destruir. E nós também temos que fazer atitudes externas da religião. Tá vendo que a prática externa é importante? Ele vai falar de rezar o terço, de entrar em confraria, ou seja, de atividades, movimentos da Santa Mãe de Deus e outras devoções, né? Ele vai falar do jejum de sábado, é uma tradição antiga da igreja, né? A igreja, de modo especial, vai falar do jejum da quarta-feira santa, sexta-feira santa, e todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais. Deixo aí vídeos de formação para que vocês aprofundem, senão é muito conhecimento aqui. Mas o tratado ele é maravilhoso, porque um assunto puxa o outro e a gente quer aprofundar cada vez mais em doutrina da fé católica. Então, se tem um ponto do tratado que eu desconheço, grifa, procura na internet em bons sites católicos, tira dúvida com consagrados da sua confiança, que você possa trocar ideias, conversar. Vamos continuar. Devotos inconstantes. É aquele que varia, né? Tem hora que tá lá no topo do fervor da espiritualidade. Tem hora que tá frio e morno. Então, qual que é o remédio para que você possa vencer a inconstância, a perseverança? No 101 do tratado, São Luís vai dizer:
Mais vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade. Ou seja, seja fiel no pouco. Um exemplo, a minha meta é rezar um rosário todo. O rosário todo, 4/3, né? Os luminosos são opcionais, mas são 4/3, 200 Ave-Marias. Vamos parar, se para rezar 200 Ave-Marias, 1/3, simples, sem muita devoção, jaculatórias, eu demoro em torno de uns 20 minutos. Para rezar 4, eu vou precisar então de quase aí 1h30. Então, se para você 1h30 do seu dia, de uma vez é difícil, ou fragmentar não é, começa com pouco, 1/3. 50 Ave-Marias, se 50 Ave-Marias para você ainda é muito, começa pouquinho ainda, 10. Seja fiel nesse pouco. Todo dia eu vou ser fiel no meu terço. Ou todo dia eu vou ser fiel em 10 Ave-Marias. Aí um dia que eu tiver organizado no meu tempo, por exemplo, um sábado, vai lá e faz a experiência de rezar um rosário completo. Faz. Pega ajuda de áudio, de padre rezando no YouTube, põe um fundo musical, faz um altarzinho. Pega um dia na sua manhã, no final da sua tarde, reza. Faz a experiência. Mas você foi fiel no seu pouco, não conseguiu? Aí gradativamente você vai elevando as suas metas. Mas ele fala para o inconstante, principalmente nós que somos inconstantes, eu me incluo nisso, ser fiel no pouco para que você tenha fortaleza. É igual a musculação para quem faz. A pessoa não vai aguentar pegar 50 quilos de uma vez, ela precisa começar lá com 2. E aí ela vai aumentando gradativamente para que ela tenha a força de pegar 50, vai exigir dela, é lógico, mas ela aguenta. Aí você questiona às vezes uma pessoa, nossa, como é que você consegue rezar o rosário? Aí essa pessoa vai pensar dentro dela, como é que ela não consegue rezar o rosário? Para quem reza o rosário sabe que é assim. Antes parecia algo impossível, mas quando você começa a ser fiel no pouco e vai se pondo metas, vai chegar uma hora que você vai dizer, como é que consegue não rezar o rosário? Porque aí a pessoa que reza o rosário, ela faz estratégias ao longo do seu dia para que ela consiga. Mas isso ela faz com amor, porque ela começou no pouco e esse muito já não pesa mais. Então é a dica que eu dou para vocês, vencer a inconstância. E para a gente terminar as devoções aqui, os devotos hipócritas, ele dissimula os seus pecados com o manto de ser um bom cristão, de ser um devoto. Qual que é a diferença, Graziele, de um hipócrita e do devoto exterior e do presunçoso? O hipócrita, ele não tem experiência do amor de Deus, ele não tem nada interior, ele só vai nas coisas da igreja para camuflar o seu pecado. Diferente do exterior, o exterior até ele tem uma devoção. Esse exterior até teve uma experiência do amor de Deus, esse exterior pode ter feito um acampamento, um retiro, teve uma boa formação cristã, só que ele não evolui espiritualmente, ele fica ali na superfície. Muitos vão ser exterior o resto da vida, vão ser muitos que vão ser exteriores. A tristeza de São Luís Maria, ali, de muitos santos, que muitas almas, Santa Teresa d'Ávila fala disso, muitas almas vão passar por essa terra sem nunca ter evoluído misticamente. Vai ter pessoas que vão passar por essa terra sem nunca ter ouvido falar de santos doutores da igreja. Eu não estou falando que a pessoa precisa ser culta, estudiosa, não. Às vezes ela não vai ter a oportunidade de ouvir uma pregação, porque se você prega para o simples, humilde, numa linguagem adequada, e Deus levanta pregadores com esse perfil, aquela pessoa escuta, vive a sua fé. Né? Vai ter pessoas que nunca vai evoluir espiritualmente, vai ficar só no raso, só fazendo arroz com feijão, nunca vai ter uma mistura diferente. Nunca vai ler um livro profundo de espiritualidade. Vai ter pessoas que nunca vão conhecer algumas riquezas. Por quê? Alguns, às vezes, por falta de oportunidade, mas Deus, para essas pessoas, ele usa de tanta sabedoria e amor. Né? Esses dias eu vi até uma postagem do Padre Leonardo, né? De uma senhorinha simples que ele conheceu no interior do Nordeste, que não tinha estudo nenhum. Foi até um vídeo, né? Que ele
que ele falou que aquilo foi um tapa na cara nele, até ele brincou com aquele meme do caixão, dizendo que aquela senhora, sem ter cultura nenhuma, ela vivenciava a fé com a espiritualidade que deixava ele, né, no chinelo, ele como padre. Então, meus irmãos, para o coração humilde e fiel, Deus vem em auxílio. Mas eu estou falando para o exterior, que tem oportunidade de conhecer e não conhece. Tem oportunidade de aprofundar e não aprofunda. O presunçoso, ele é o cara até legalzão, né? O tiozão do churrasco, né? O legalzão, o boa pinto, boa praça, ele tem também essa bondade, pode ter tido uma experiência, mas ele é tão convencido nisso que ele não muda. O hipócrita não. Ele não teve experiência, ele não tem conversão, então a igreja é só uma camuflagem para ele. Se passar é aquela famosa, né? É o lobo na pele de ovelha. E para terminar, o interesseiro. O interesseiro nem muito detalhe, é aquele que procura Nossa Senhora só para satisfazer um desejo interior. Eu quero obter uma graça, um milagre, um pedido e não quero mais saber, já consegui, tchau. Tchau, Nossa Senhora. Então, devemos conhecer essas 7 características e até eu me delonguei um pouco aqui. E já quero antecipar que esse vídeo vai ser dividido em outra formação. Esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Eu não vou concluir todos os parágrafos aqui nele, porque por mais que eu tentei resumir, são alguns pontos que eu acho importante. O terceiro parágrafo do tratado, para mim, pelo menos, foi um divisor de águas que fez eu olhar. Calma aí. Olha como eu estou vivendo a minha fé católica. Calma aí, como eu estou vivendo a minha espiritualidade mariana. Para tudo. Vamos fazer um balanço aqui. É hora de escolher o que eu estou fazendo de certo e de errado. Então, esse terceiro capítulo, ele é um divisor para muitos cristãos, para muitas pessoas, porque a intenção de São Luís é pegar na sua mão e fazer que você olhe essas 7 falsas devoções. Se olhe nessas 7 devoções, se olhe no que você está fazendo, meu filho, se olhe no que você está fazendo, minha filha. O que você precisa mudar? Então, se você é crítico, falta humildade. Se você é escrupuloso, falta conhecimento. Se você é exterior, apenas vida de oração. Se você é um presunçoso, falta conversão. Se você é um inconstante, falta perseverança. Se você é um hipócrita, falta experiência do amor de Deus e de conversão. E se você é um interesseiro, falta vergonha na cara mesmo. Porque procurar a mãe só para querer a comidinha boa não tá certo. Então, tapa na cara, né? Vergonha na cara do interesseiro. Depois da gente analisar essas falsas devoções, ele vai nos falar do que é a verdadeira devoção. Do que é a verdadeira devoção, meus irmãos e minhas irmãs. E o que é a verdadeira devoção, ele vai nos falar que são 5 características. 5 características. Ela tem que ser interior, ela tem que ser santa, ela tem que ser constante e ela é desinteressada. O que é uma devoção que é interior? Vem do espírito do coração. Tem um grande amor e estima por Nossa Senhora. E porque ela quer ter essa estima por Nossa Senhora, ela quer ter conhecimento de Nossa Senhora. Tem uma frase que eu gosto. Para amar é preciso conhecer. E para conhecer é preciso ir ao encontro. Então, a atitude interior é desse fiel que quer buscar conhecer a Virgem. Você, meu irmão, você já percebe que você tem esse indício dessa devoção verdadeira em você. Porque se você está aqui, neste grupo, se você está tendo a paciência de ouvir esse vídeo dessa formação, você tem esse espírito em você, glória a Deus. Você está buscando conhecimento. Então, louvado seja. Você tem uma verdadeira devoção, pelo menos um aspecto você já tem. Você quer amar mais a Virgem Maria. E como a gente ama mais uma pessoa, conhecendo mais ela. Segunda característica, ela é terna. O que é uma devoção terna? Como um filho confia na sua mãe. Isso é ternura. É alguém que confia plenamente como um filho. E no 107, no parágrafo, vai dizer o que causa essa devoção terna de um filho para a mãe. A gente confia tanto em Nossa Senhora que nas dúvidas a gente recorre a ela para a gente ser esclarecido.
nos desvios para ser reencaminhado, nas tentações para ser sustentado, nas fraquezas para ser fortificado, nas quedas para ser reerguido, nos desânimos para ser encorajado, nos escrúpulos para ser livre deles, nas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolado por ela. Oh meu Deus, isso é uma devoção terna. Eu também já vejo que muitos aqui têm essa devoção verdadeira, então fique tranquilo, você também tem esse indício dentro de você. Agora os outros dois a gente tem que lutar. O que é uma devoção santa? Leva a alma a evitar os pecados e imitar as virtudes de Maria, principalmente as 10 principais virtudes de Maria, que é a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. As 10 principais virtudes, acho que dá até para fazer, né? Para quem acompanhou o post que eu pus, né, das 13 virtudes do lar, dá para a gente fazer, né? Pensar, né, gente? As 10 virtudes de Nossa Senhora para a gente aprender. Eu quero deixar aqui claro, principalmente para os homens que estão assistindo, Nossa Senhora, ela vai usar na sua masculinidade, no seu jeito de ser, porque senão a gente fica muito numa visão feminina, porque corre o risco, porque eu sou mulher e estou aqui, mas a maioria dos formadores são homens do Consagra-te. São Luís Maria Grignon de Montfort, homem, tantos homens santos, né, são consagrados pelo método, que Nossa Senhora, o Espírito Santo vai trabalhar na sua masculinidade, nas suas características de ser homem. Não é para ser um homem efeminado, fraco, não, tem que ser homem, viril, forte, com o seu temperamento, o seu jeito de ser, mas trabalhar na sua masculinidade. Não é para ser um bobão, não, tá? Seja viril, seja forte, seja homem, né? Já aproveito aí que eu sei que o missionário Guilherme Zaparoli vai fazer uma semana aí de virtudes para os homens. Então, fiquem atentos. Eu aconselho vocês a seguirem esse casal missionário católico, né? A Fernanda e o Guilherme Zaparoli. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito de evangelização para os homens, para as mulheres, para as famílias das virtudes. E essas 10 aqui de Nossa Senhora nós devemos lutar para ter. Resumindo, humildade, fé, obediência, oração, mortificação, pureza, caridade, paciência, doçura e sabedoria. E a devoção, quarta, ela é constante. Ou seja, fortalece a alma no bem, não abandona com facilidade os seus exercícios de devoção, então ela é fiel no pouco. Mas eu gosto dessa humanidade de São Luís Maria. Não quer dizer, meu irmão e minha irmã, que você não caia ou não mude algumas vezes na sensibilidade da sua devoção. Ele entende, gente, tem dia que a gente não tá bem para rezar, não tá bem para ir na missa, a gente tá doente, tá fraco, tá desanimado. Ele está dizendo, calma, meu irmão, eu sei que tem dia que a sensibilidade não vai estar boa, não. Tem dia que você vai estar bem ou não. Mas aí ele dá uma dica, gente, que consola meu coração. Mas se cai, estende a mão à sua mãe e levanta. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e o fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não dos sentimentos do corpo. Então, mesmo naqueles dias que ele não quer, ele pede porque ele tem uma devoção terna, ele confia na mãe. Mãe, me ajuda, me ajuda. Eu não tô bem hoje, não tô com vontade nem levantar da cama. Eu tô com mal-estar, me ajuda, mãezinha. Isso já é uma oração, que é a sinceridade. Isso agrada muito o coração de Deus. E para terminar, da devoção, é a devoção desinteressada, que ama sem precisar de recompensas. No Calvário ou nas bodas em Caná, na alegria ou na tristeza, sempre está com a Santa Mãe de Deus. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que a ama e serve tão fielmente nos desgostos e securas como nas doçuras e no fervor sensível. Ama Maria tanto no Calvário como nas bodas de Caná.
Ah, meus irmãos, como é raro encontrar um fiel assim presentemente. E na nossa era, então, meus irmãos, se ele está falando isso lá, quantos anos atrás, imagine hoje. Foi com o intuito de que não seja tão rara. Olha que bonito isso do santo que ele fala, gente. Foi pensando nisso que eu peguei a minha pena e estou escrevendo tudo isso que eu estou escrevendo para você. O que tem me ensinado com fruto em público e em particular nas minhas missões durante muitos anos. Eu imagino aqui esse santo com a luz de vela, na sua pena, na sua tinta falhando, às vezes ali naquela mesa simples de madeira, não tinha luz elétrica, né? Então lampião, e ele escrevendo essa página. E ele era um profeta. E ele escrevendo essa parte do capítulo do tratado, lá no 112, ele vai dizer: ó, como seria bem pregado o meu trabalho se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria. Não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ah, se este livrinho lhe revelasse e inspirasse pela graça do Espírito Santo a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem. Que vou descrever. Se eu soubesse que o meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo, em honra da minha querida mãe e soberana rainha, de quem sou o último dos filhos e dos escravos, servir-me-ia dele em vez de tinta para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que, pela sua fidelidade à prática que ensino, compensarão a minha querida mãe e senhora pelas perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igual de filhos, servos e escravos de amor, e que por este meio Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar os seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e que aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Ai, meus irmãos, eu me emociono porque nós fazemos parte dessa geração. Nós fazemos parte dessa geração que São Luís previu. A geração dos que encontraram esse livrinho. Nós somos a geração das almas boas, bem nascidas de Jesus e de Maria. Ele previu. Eu imagino São Luís Maria prevendo que caiu na mão de um São João Paulo II, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de um Dom Bosco, de um São Pio de Petraucina, de um São João Maria Vianney, de tantos homens e mulheres de boa vontade na nossa nação e no mundo. Ah, meu Deus, acho que o coração de São Luís Maria se alegrou e por isso que ele se empolgou no final. Bendita a geração que se levantará mediante ao tratado. E você quer fazer parte dessa geração que se levanta, desse exército que se levanta a Nossa Senhora? Meus irmãos, no próximo vídeo nós vamos conhecer como nós podemos praticar interiormente e exteriormente e qual é a forma mais agradável de perfeição de devoção
que São Luís Maria Grignon de Montfort vai nos ajudar. Neste vídeo, quero que você de modo especial pense nas 7 características dos falsos devotos. Faça um exame de consciência, principalmente no exterior, presunçoso e inconstante, porque é o perfil da maioria das pessoas que eu observo, eu vejo isso por mim e por muitos que eu convivo e ajudo, é a luta principal de quem se consagra pelo método ou daquela pessoa que quer ser um cristão católico, devoto. Então, meus irmãos, faça uma análise, mas uma análise de mudança de vida e não de se sentir fraco a ponto de querer desistir, pelo contrário. É saber que é fraco e por isso que precisa de ajuda, que levanta a mão e pede ajuda. Você não está lendo esse livro porque você é forte. Você não está lendo esse livro porque você é santo. Pelo contrário, você está lendo esse livro porque você sabe que é fraco. Você está lendo esse livro porque você precisa de santidade. Você sente, você tem esse ardor dentro de você. Porque dentro de você tem o sopro das devoções que são corretas. Você busca a interioridade. Você busca, meu irmão e minha irmã, a ternura de Maria, você busca a santidade, você busca ser constante, você busca ter uma devoção desinteressada. É só trabalhar para que isso cresça ainda mais. Que o Espírito Santo de Deus, nesse vídeo formativo, nos ajude para que possamos amar ainda mais a Santíssima Virgem Maria e poder honrar a profecia desse santo. Nós fazemos parte dessa geração. Você foi sonho de Deus, você foi sonho de São Luís Maria Grignon, quando lá, talvez naquele frio, naquela noite, com aquela velhinha ali, aquela sombra, quando ele escreveu isso, eu tenho certeza que ele se emocionou também, como essa emoção que eu senti agora lendo para vocês. Porque é grande demais, é poderoso demais. Pedimos então à Santíssima Virgem Maria que nos abençoe e nos ajude na busca da santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.